Glorioso Deus, santo e eterno Pai, Deus maravilhoso, nós queremos entrar na Tua presença em oração e em adoração e em louvor. E suplicamos, Deus, no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa, ó Deus, agir com poder e graça nesse lugar, em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre a vida de todos que entraram aqui e os que ainda virão. Se alguém entrou com o coração aflito, com alguma aflição no coração, alguma angústia, alguma tristeza, alguma preocupação, nós pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus possa acalmar esse coração, possa trazer o refrigério e a paz a este coração. E aqui nesse instante, ó Deus amado, este coração, essa vida tenha atenção na palavra de Deus e essa palavra traga para essa vida, ó Deus amado, edificação. Traga para essa vida renovação de esperança, de fé, de conforto, de consolo. Traga para essa vida a paz. Senhor, em nome de Jesus, se alguém não está aqui, se encontra enfermo, no caso a Mariane, que ela possa se recuperar para a glória de Deus, e também o irmão da nossa irmã Letícia, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar a vida dessas pessoas e sarar e curar para a glória de Deus. Se ainda há mais alguém enfermo, Pai, enfermidade física, que o Senhor possa curar, enfermidade da alma, que o Senhor possa, ó Deus amado, sarar com o teu bálsamo, possa tirar qualquer decepção do coração, qualquer tristeza, qualquer coisa que tenha afastado o irmão ou a irmã da igreja, e ele ou ela não esteja congregando, não esteja indo para a tua casa, não esteja lendo a Bíblia, não esteja orando. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, que habita naquela vida, possa, ó Deus, falar fortemente ao coração dessa vida e trazê-la para a tua casa, para o convívio da tua igreja, e essa vida possa, ó Deus amado, novamente, ó Deus amado, continuar a caminhada cristã, sem desistir. Em nome de Jesus, nós suplicamos por alguém que esteja, ó Deus, nessa situação. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa agir com poder e graça sobre a vida desses pelos quais nós oramos. Abençoe esse momento, ó Deus, em que o teu povo se reúne. Aqui vimos para ministrar louvor ao Senhor, orações e trazer ao Senhor a nossa adoração. Mas tu, Deus, que sonda os corações, sonda, Senhor, os nossos corações. Prova-nos, ó Deus, e conhece os nossos pensamentos. Vê se há, Deus, algum caminho mau e nos guia pelos caminhos eternos. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus possa abençoar a vida de cada um aqui presente. Hoje temos a família aqui da irmã Samara, né? Estão aqui nos visitando, sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe a cada um. Temos aqui uma jovem também, que Deus abençoe a cada um. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no Salmo de número 23. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Vou ler um versículo e os irmãos leem o versículo seguinte, tá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura, tá? Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença de meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Todos, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, a cada um aqui presente, a cada um que nos visita, a cada um que veio, a cada um que também não pôde estar aqui presente.
cada um que está com enfermidade, ou em si próprio, ou em algum membro da família, que tu possa vir ao encontro e curar. Traz cura, a bênção da cura para cada uma dessas pessoas já mencionadas aqui pelo pastor e outras que não foram mencionadas, que nem sabemos, ó Pai. Abençoa. Abençoa cada família, cada pessoa desta igreja. Abençoa em nome de Jesus, que esses momentos aqui juntos possam ser de comunhão, de louvor e de adoração. Sou o pastor que irá ministrar a palavra, os irmãos que irão ministrar o louvor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, podeis assentar, nós tivemos a Assembleia Geral Ordinária, onde foi feita a prestação de contas dos mais variados departamentos da igreja, da tesouraria, do Ministério de Infantil, do Ministério de Jovens, da SAF, do pastor, do conselho. Então foi feito dos mais variados relatórios, né, e prestação de contas. E também tivemos a nossa Assembleia Geral Extraordinária, né, onde foi eleito o pastor para um mandato de mais 4 anos, e foi eleito também o Newton César como presbítero também da Igreja Presbiteriana, um mandato de cenáculo, um mandato de 2 anos para presbítero, né, e um mandato de 4 anos para pastor. A gente quer chamar aqui à frente todos os presbíteros e diáconos aqui à frente, para que a gente possa estar orando, tá certo? E também impondo as mãos, tá certo? Empossando esses irmãos, né, que já foram empossados, né, mas que a gente possa estar fazendo esse momento de oração, tá certo? De oração. Todos os presbíteros, diáconos aqui, a igreja se levanta e vamos orar, né, porque a luta é grande, irmãos, viu? A luta na igreja, em todos os locais, é uma luta grande, tá certo? Não é uma luta fácil, porque são muitos obstáculos, mas que o Senhor há de prover a cada um o que lhe apraz, né? E que a vontade do Senhor esteja feita sempre plenamente na nossa vida e na vida da nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do César, Pai, abençoa a vida do pastor, abençoa que sejam momentos de sabedoria na vida dos irmãos que estão chegando, que estão renovando aqui o mandato do pastor e o mandato novo do presbítero Newton César. Abençoa, Senhor Deus. E que seja um momento novo na Cenáculo, que seja um momento de crescimento da Cenáculo, de crescimento espiritual, de crescimento de números, de paz, ó Pai. Também abençoa a tua igreja, cada um aqui presente. Abençoa as famílias aqui representadas. Abençoa as famílias do pastor Levi, as famílias do presbítero César. Abençoa, Senhor Deus. Dá sabedoria, traz paz, traz alegria e abençoa em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pedir para o Ademar orar, presbítero Ademar orar também. Senhor Deus, Pai, de tanta misericórdia, agradecemos pelo privilégio de ter os irmãos aqui que têm uma obra a servir. O pastor Levi, que irá trazer a palavra, o alimento para a tua igreja, Pai. E o presbítero Newton César, que vai pegar uma labuta relacionada à administração dessa casa. Que o Senhor possa abençoá-lo ricamente, dando discernimento e trepidez e temor a ti, Pai. Bem como o pastor Levi. Como eu gosto de dizer, alegrei-me quando disseram vão à casa do Senhor, para servir e aqui para render graças a ti, Pai. Nós estamos aqui, em nome de Jesus, agradecemos imensamente pela eleição e a porta dos irmãos. Que possa ter uma administração temente a ti, com dignidade e honra a tua palavra, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Faça uma oração com um dos diáconos orando, para que a gente possa encerrar esse... Oi, som. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por todos que estamos aqui presentes, Senhor Deus, e por esse momento o qual estamos nos alegrando, Pai, pela vida do pastor Levi, pela vida do César, Senhor Deus,
que o Senhor possa acompanhá-los cada vez mais nesse momento, Senhor Deus, e que possamos estar juntos, ó Pai, para assim te adorar e servir ao nosso Deus em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Glória a Deus, me leva. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. A igreja canta, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. A igreja, Senhor, formoso és. Pois quando estás nesse lugar, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade. Acende, Senhor, a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Acende a chama, ó Pai, que
Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como o presbítero Eduardo falou no início, a igreja tem uma renovação do pastor Levi. É prova que o trabalho foi temente ao Senhor, trouxe o rebanho para a casa do Senhor, e a gente está aqui, sendo alimentado pela palavra através do pastor Levi. E a igreja reconhece essa labuta, esse trabalho, e agradecemos o Senhor estar conosco mais 4 anos. Passou rápido, não foi? E nós temos mais uma pessoa para nos ajudar. Como o presidente Eduardo falou, o Fábio, né? O Newton César. Agora o pessoal dizendo assim, não chama ele mais de César, não. É Newton César agora. Presbítero Newton César. O fardo é grande, mas é bom trabalhar para o Senhor. E como é bom. Como eu gosto de dizer que no Salmo 122, alegrei-me, como disseram, vamos para a casa do Senhor. Amém. E no versículo 4 diz, para render graças. Porque nós temos recebido graças. Nós estamos aqui. Com saúde. Pode ter alguns irmãos não estar com saúde, mas é passageiro. Porque Deus é bom e a bondade dele é eterna, porque a graça dele nos alcançou. A bondade dele nos alcançou. Mesmo sendo pecadores, a graça dele nos alcançou. E nós estamos aqui. Amém? Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. Sejam abraçados por essa igreja. Embora seja pequena, mas ela é grande de coração. Ela abraça de verdade. Como o presbítero Marquinhos estava aqui, dizia assim, André, se levanta aí, André, por favor. Imagine recebendo um abraço dessa pessoa aí. É grande e é forte. Seja abraçado pelo abraço do André, diácono André. Tá? Um abraço forte. É o nosso abraço da igreja aos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Esse momento de dízimo e oferta, em nenhum momento se sintam constrangidos, porque é o momento da igreja para manter esse lar, essa casa de oração, que é a casa do Senhor. Uma pequena fração da casa do Senhor no mundo todo está aqui. Uma pequena fração do rebanho dele também está aqui. E para manter essa casa, precisamos do dízimo e oferta. Mas como a palavra diz em 2 Coríntios, mas tem que dar com alegria. Amém? Se você não der com alegria, nem para o pagamento, não vale. Você tem que dar com alegria. Porque tudo que nós temos, o sustento que nós temos, vem dele. Se você entender isso, que nós estarmos em pé é por causa dele. Tribulações nós iremos ter. Faz parte da vida. Mas ele é fiel. E ele venceu o mundo por nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 3, do versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Honra ao Senhor com seus bens e com as primícias de Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho
dos teus lagares. Amém? Oremos. Seu Pai, te agradecemos, primeiramente por estar na tua casa, por tua graça ter nos alcançado e ter nos purificado dos nossos pecados, ainda sendo pecadores. Te agradecemos imensamente pela essa graça, que é tua para conosco. E nesse momento recebe nossos dízimos, nossa oferta, não com pagamento, mas com uma alegria em te ajudar a manter essa casa, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor não precisa de nada disso para nós, para ti. Mas nós estamos aqui para manter a tua casa de oração, nesse bairro tão idólatra. Mas nós estamos aqui porque nós temos um propósito vindo de ti para conosco. Te agradecemos imensamente. Aos irmãos que tenham algum propósito, o Senhor sabe o coração de cada um, a necessidade de cada um. Abençoa com as necessidades que o Senhor possa dar para cada eles. Se tem projeto de trabalho, o Senhor possa abrir portas. Dá o sustento, Senhor. Dá cura para aqueles que necessitam. A provisão que vem de ti. Sabemos que é só a ti que vem todo o sustento. Te agradecemos imensamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, por favor. Lucas 24. Lucas 24. É uma leitura longa. Eu não sei se eu vou ler toda, eu vou lendo e a gente vai meditar e depois você lê em casa todo o texto. É uma leitura longa. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, por favor, Savinho, a partir do versículo 13, Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, abra aí a sua Bíblia, Lucas 24, a partir do versículo 13. Vocês sabem dessa história. Os dois discípulos no caminho de Emaús, tem na sua Bíblia esse texto. Se eu não me engano, salvo engano, eu tenho boa memória, eu acho que numa das minhas férias, o Eduardo pregou aqui sobre esse texto. Né, Eduardo? Pegou uma vez? Salvo engano, o Eduardo pregou sobre esse texto. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, de 13, a gente vai ler todo não, a gente vai ler algumas. Eu vou lendo, à medida que eu for lendo, eu vou falando para os irmãos onde eu estou lendo, tá? Já tem aí, né? Eis que no mesmo dia, tem assim, naquele mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Para você ter uma ideia, mais ou menos, 60 estádios é uma medida da época, você não sabe. Aproximadamente 13,5 km. 60 estádios. 13,5 km. Ou seja, numa linguagem do interior, 2 léguas e um pouquinho, né? 13,5 km aproximadamente, né? 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. A gente vai ficar no 25,
e se houver necessidade, eu vou ler no restante do versículo. Eu quero pregar hoje com o seguinte tema: nunca abandone a esperança. Ou nunca perca a esperança. Melhor, nunca perca a esperança, nunca. Nunca perca a esperança, nunca. A esperança é a coisa mais importante da nossa vida, nunca perca. Pai, em nome de Jesus, me capacita na ministração desse texto e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa ministrar ao nosso coração e falar de forma poderosa. No nome de Jesus, amém. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que esse Cleopas era provavelmente tio de Jesus. Ele era irmão de José. Alguns estudiosos afirmam, pesquisas que datam da época, escritores que foram pós-época de Jesus Cristo, um pouco depois, afirmam que esse Cleopas era tio de Jesus, era irmão de José, o carpinteiro. Mas é só a título de curiosidade. Eu quero falar hoje sobre esse tema. Nunca, nunca, nunca perca a esperança. A esperança é que move a nossa vida. A esperança é que faz com que a gente viva e creia em dias ou situações melhores. Creia e vivencie um futuro próximo às conquistas, que faz com que a gente deposite a nossa esperança, e essa esperança, que ela não morra, sempre confiada em Deus, ela possa dirigir os nossos passos e conduzir a nossa vida. Por isso eu digo para você nessa noite, nunca perca a esperança. Eu contei uma historinha aqui para vocês, já falei, e sempre que eu medito nessa palavra, sobre o tema esperança, eu sempre gosto de relembrar essa história. Alguns vão lembrar, para outros é nova. Essa história, ela não é nova em si, ela é antiga. Isso aconteceu em 1960, gente, já tem o quê? 40 anos, com mais 25, 65 anos que isso aconteceu. Foi um estudo de laboratório em 1960, tem 65 anos. O que foi que aconteceu? Eles pegaram aquele ratinho de experimentos, aqueles ratinhos branquinhos de experiência para fazer os testes, e eles colocaram aquele ratinho e colocaram ele para nadar, para ver quanto tempo ele resistia nadando. E aquele ratinho começou a nadar, nadou, e eles foram marcando o tempo. E o ratinho nadando, e a experiência correndo, e o relógio passando. Quando chegou mais ou menos em 14 minutos, estava fechando os 15 minutos, o ratinho já estava quase se afogando. Eles colocaram o dedinho e tiraram o ratinho. Socorreram o ratinho. 2 horas depois, eles colocaram esse mesmo ratinho, isso é um experimento, um laboratório. Colocaram o mesmo ratinho em outro recipiente com água, para ele nadar novamente. 2 horas depois, e ele começou a nadar. Vocês lembram que no primeiro momento, ele aguentou 15 minutos. Quantas horas vocês acham, ou quanto tempo vocês acham que ele aguentou no segundo momento? Aí você diz, ele estava cansado, se ele aguentou 15 minutos, ele aguentou uns 10, 12 no máximo. Ele aguentou 72 horas. Tiraram ele desse recipiente 72 horas depois. E sabe o que é que os cientistas deduziram? Sabe o que foi que fez ele resistir? A expectativa, a esperança de que alguém ia tirá-lo de lá novamente, como fizeram. Olha o que é que a esperança faz, até na vida de um animal, de um ser. Olha o que é que a esperança traz. Ou seja, a expectativa dele ser socorrido fez com que ele aguentasse 72 horas. É muito tempo para um animalzinho daquele, e só tinha sido 2 horas depois dos 15 minutos que ele tinha. O que é que isso nos ensina? Nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança, né? Esses discípulos estão indo para Emaús, tá? A Bíblia fala sobre esses dois, do caminho de Emaús, voltando sem esperança para casa. Eles estão voltando para casa sem esperança. Jesus, então,
caminha ao lado deles, sem que eles percebam que é Jesus, que está ali com eles. Quando a gente perde a esperança, a gente não enxerga nem se Jesus estiver ao nosso lado, quando a gente perde a esperança. Quando a esperança vai embora, Jesus pode andar ao nosso lado, a gente não percebe. Jesus estava andando com eles. Alguns teólogos afirmam que a dificuldade de eles compreenderem é que Jesus já tinha um corpo ressuscitado. Ainda não era o corpo, né, glorificado, mas era um corpo ressuscitado. Então eles não conheceram por isso. Mas, independente disso, esse texto nos ensina que quando a gente não tem mais esperança, a gente não consegue nem visualizar a presença de Deus ao nosso lado, de Jesus ao nosso lado. A gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. E quantas vezes a gente não vê e Ele está ao nosso lado, Ele está nos ajudando. Quantas vezes Ele está nos socorrendo, caminhando com a gente e a gente não vê. Quantas vezes Ele está ao nosso lado, nos apoiando, andando com a gente não enxerga e a gente não observa. Aqueles homens estavam andando, eles não perceberam que era Jesus. E Jesus começa a perguntar para eles: por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão voltando? Aí a resposta vocês lembram. Ele diz: vem cá, você não sabe dos acontecimentos que está acontecendo aí? Você não está sabendo dos acontecimentos? E é interessante essa ideia de saber dos acontecimentos. Se você parar para pensar, quando você perde a esperança, é um referencial desse texto. Quando você perde a esperança, até aquilo que é mais provável de ter acontecido, para você é descartado. E você considera aquilo que, por exemplo, trouxe a desesperança para você. Porque eles começam a contar todos os fatos que aconteceram. Mas se você lembrar, na narrativa deles, eles contam o que diz. Mas alguns comentam em que esse Jesus ressuscitou. Alguns falam que Jesus ressuscitou. A ênfase deles não é a ressurreição de Jesus. É o fato de Jesus ter sido morto e crucificado. Porque eles dizem: e nós pensávamos que ele era. E nós achávamos que ele era o Messias. E é interessante que eles mesmos narram que mulheres e alguns discípulos foram lá e não viram o corpo dele. Isso porque a esperança saiu da vida. A desesperança tomou conta da mente e do coração deles, de maneira que eles não tinham mais alegria, não tinham mais esperança, não tinham mais expectativa nenhuma. Então vou repetir: nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Só para você entender, tá bom? O caminho para Emaús, na nossa vida, simboliza o retrocesso. Vamos pensar esses homens voltando para Emaús como o caminho para Emaús simbolizando o retrocesso. Ou seja, eles estão saindo do lugar da promessa, de Jerusalém. O lugar da promessa era onde? Jerusalém. Eles estão saindo, eles estão voltando, eles estão retrocedendo, eles estão desanimados, certamente desesperançosos, porque normalmente o que a gente faz quando algo que a gente espera ou acredita não acontece, é voltar para o lugar que a gente estava. Quando algo acontece na nossa vida que impede o alcance de algo que a gente queria, e a gente fica desanimado, desesperançado. Quando a gente perde a esperança, a gente faz o quê? A gente volta para onde? Volta para o lugar onde a gente estava. Volta para o estágio onde estava. Volta para o lugar e volta a fazer o que a gente fazia. A Bíblia fala que quando Jesus morre, Pedro voltou a pescar. Vocês lembram? Jesus diz: a partir de hoje, doravante, você será pescador de homem. E tirou ele de lá. Mas quando Jesus morre, ele fala o quê? A esperança abate, ele voltou a pescar. Alguns discípulos voltaram a fazer o que estavam fazendo antes. Aqueles homens estão voltando para Emaús. Então, Emaús aqui representa um lugar de retrocesso. Ou seja, é regressão, não é crescimento. Por quê? Porque faltou a esperança. Então, se faltar esperança na sua vida, se faltar esperança no seu coração, você vai retroceder. Se faltar esperança na sua vida, se faltar esperança no seu coração, você vai recuar, você vai voltar atrás, você vai voltar para aquele primeiro lugar. Vocês também sabem dessa história. E eu acho essa história linda, de Edmund Hillary. Você sabe que hoje muitas pessoas já chegou ao pico do Monte Everest. Muitas pessoas já chegaram.
Mas o primeiro homem a chegar lá foi Edmund Hillary. Só que, na primeira vez que ele tentou, ele não conseguiu. Ele se preparou psicologicamente, emocionalmente, ele se preparou fisicamente, ele se preparou principalmente psicologicamente, porque no frio você começa a delirar. Ele se preparou de todas as formas, com todo equipamento, mas quando ele investiu para subir no Monte Everest, ele fracassou. Ele foi um fracassado. E quando ele fracassou da subida no Monte Everest, sabe o que foi que aconteceu? Chamaram ele para dar uma palestra na Inglaterra sobre o esporte e sobre o sucesso no esporte. E ele não tinha conseguido chegar no pico do Monte Everest. E ele foi chamado para essa palestra, e quando ele estava chegando nessa faculdade lá na Inglaterra, e ele estava subindo a plataforma da faculdade, os alunos fizeram uma chacota com ele. No dia que ele ia dar palestra, eles pregaram uma foto bem grande do Monte Everest para zombar dele, porque ele não tinha conseguido subir. E ele ia dar uma palestra sobre autoestima e sobre crescimento. Aí pregaram uma foto do Monte Everest. Quando ele foi subindo, os alunos já estavam rindo lá no local onde ficam os alunos, já estavam rindo dele. E ele subindo e os alunos rindo. Quando ele subiu, antes dele olhar para os alunos, ele viu o riso deles, ele olhou para o Monte Everest e disse assim: Monte Everest, você me venceu a primeira vez, mas a segunda vez eu vou vencer você. Porque você não pode mais crescer. E o meu sonho me faz crescer a cada dia. 6 meses depois, ele foi o primeiro homem a chegar no pico do Monte Everest. Meu irmão, o seu sonho não pode mais crescer. Mas você está crescendo a cada dia. Você pode chegar lá. Nunca perca a esperança. Nunca. Nunca perca a esperança do que você tem. Do seu projeto, do seu coração. Nunca perca a esperança. Nunca. Aqueles homens estavam sem esperança, porque Jesus, naquele contexto, era esperança para eles. Então, o que a gente precisa entender é que quando Jesus morre, quando morre, não morre só um homem. Morreu o Messias. Para eles, morreu a esperança viva. Homens caminhavam por horas naquela época, por distâncias longas, enfrentando o sol e deserto, para poder ouvir Jesus falar. Naquela época, como o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a terra, que hoje é o Espírito Santo que fala ao nosso coração, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus, é aquele que está ao nosso lado, que nos consola e nos conforta. Naquela época ainda não tinha, era Jesus que estava lá. Quando Jesus morre, eles estão sós. Então, ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo. Foi em Atos 2 que aconteceu. O que é que acontecia? A pessoa, para ser curada, ela ia até Jesus. Ela chegava até Jesus, procurava onde Jesus estava, e lá ela geograficamente mudava o seu percurso e chegava lá onde estava Jesus. E chegando lá até Jesus, o que é que acontecia? Ela clamava a Deus pelo que ele queria, clamava a Jesus pelo que ele queria. Você compreende isso? Aquela mulher do fluxo de sangue pensou: eu vou até ele, porque se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Então ela vai e toca. Ela muda a geografia dela. Ela vai até Jesus. Aqueles homens, 4 homens, amigos, levam um paralítico até Jesus, para que ele, chegando em Jesus, ele receba o milagre. E ele recebe o milagre. Jesus também está lá, numa determinada região, chamada Ciro Fenícia. Vem uma mulher cananeia até ele, e ele cura, clamando a ele, para que ele cure o filho dela. Ela vai até ele. Aí você pode me dizer: ah, todo mundo ia até Jesus? E mais aquele centurião que diz que basta uma palavra de Jesus para que o servo seja curado? Aí eu diria para você: mas foi preciso o centurião ir até Jesus para pedir essa palavra de ordem para que o homem fosse curado. E ele vai até Jesus e ele fala para Jesus: uma palavra tua cura ele. Aí Jesus manda a palavra. Se ele não vai lá e pede a palavra não ia só. Então todos iam até Jesus com o objetivo de quê? De ser curado. Então, você entender a gravidade, agora Jesus morreu. E aí? Nós vamos a quem? Nós vamos recorrer a quem? Nós vamos pedir a quem? Porque Jesus era a esperança deles. Por isso que eu digo: nunca perca a sua esperança. Nunca perca a sua esperança. Então, quando morre Jesus, morre uma esperança palpável. Você podia ouvi-lo falar, você podia vê-lo. Você agora entende o que se passava no coração daqueles homens? Entende que o contexto da morte de Jesus é um contexto em que
morre uma esperança, não é só um homem, morre uma esperança. E aqueles homens que estão indo para Emaús é o reflexo do retrocesso, ou seja, eles estão voltando atrás, voltando a fazer o que faziam, voltando a estar atrás, porque eles perderam a esperança. Jesus é aquele que, quando ele nos leva ao passado, ele só nos leva ao passado para fazer um milagre naquele passado. Jesus é aquele que, quando ele nos leva ao local que a gente estava, nos faz voltar, é somente para fazer o milagre. Jesus está lá no capítulo 5 de Lucas. A pesca maravilhosa, Jesus está ensinando, os discípulos passaram a noite pescando e não pescaram nada. Mas Jesus entra no barco e volta com eles lá, porque agora eles não estão só. Jesus está com ele no barco. Aquele cenário que era cenário de fracasso, agora é cenário de vitória, porque Jesus volta lá e foi a maior pesca que aconteceu na vida daqueles homens. Você lembra que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Na terceira vez, onde é que Pedro está? Sentado em volta de quê? De uma fogueira. João capítulo 21. Jesus chega lá. O que é que Jesus faz? Ele senta onde? Em torno de uma fogueira. Pedro, lá o local da sua derrota vai ser o local onde eu vou levantar você. Então, quando Jesus nos leva àquele lugar que já passou pela nossa vida, é para conceder a vitória para nós. Mas esses homens estão sem Jesus, estão voltando ao que ele fazia. A esperança era Jerusalém, mas estão voltando para Emaús. Estão voltando lá para quê? Vazios, tristes. Por quê? Porque morreu o Messias, porque morreu a esperança. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, essa esperança volta a viver. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E a Bíblia nos diz também, o choro dura uma noite, mas a alegria, certamente ela vem pela manhã. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar num ponto bem simples. Talvez alguma expectativa da sua vida, na sua história, tenha se frustrado. Talvez alguma coisa nos últimos dias da sua vida não tenha dado certo. Talvez alguma coisa aconteceu e você está triste. E você pode estar pensando que é o final da história. A morte fez parte da história de Jesus. Mas a morte não foi o final da história. A morte fez parte da história de Jesus, mas a morte não foi o final da história. A morte fez parte de muitos heróis da fé, mas a morte não foi o final da história desses homens. Talvez algo tenha acontecido aos seus olhos, a sua vida, algo foi cancelado, aconteceu alguma coisa na sua vida, talvez aconteceu algo que tirou a sua esperança, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele está no controle. Se é uma palavra de Deus naquilo que você tem buscado, se é um projeto de Deus, que algo aconteça na sua vida e você sente no seu coração, se aconteceu alguma coisa nessa caminhada que te trouxe tristeza e desesperança, se é promessa de Deus, foi no máximo isso, adiado. Não perca a esperança. Deus está no controle. Ninguém pode cancelar as promessas de Deus para a sua vida. Então, qual é o desafio se o inferno e nada pode cancelar o que Deus estabeleceu? Qual é o desafio? Eu vou finalizar com essa frase. Sabe qual é o desafio? O desafio é você manter o seu coração saudável enquanto você espera. Não perca a esperança nunca. Diga aí para o seu irmão, sabe qual é o desafio na sua vida? É você manter o seu coração saudável enquanto você espera. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para agradecer por essa linda família, Pai, que o Senhor formou. Começou, Deus amado, com
o irmão Cleane e Rita. E a partir deles, Pai amado, se formou essa grande família. E o Senhor agregou à família as noras, os genros. E presenteou a eles todos com as heranças do Senhor e galardões, que são os filhos e filhas. E nessa noite eles estão aqui completando 50 anos para a glória de Deus. E querem agradecer ao Senhor. E nós, em nome de Jesus, suplicamos, concede ainda a eles muitos anos de vida, acima de tudo com saúde e paz, e que eles possam ver os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, paz sobre esse casal. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Presente precioso eu ganhei. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Aleluia. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando amar